A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de terça-feira, 21 de dezembro de 2021, tem como título: O desejo de partir para estar com Cristo. O texto bíblico hoje se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, e também na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Segundo aos Coríntios 5 e 8 diz assim: Mas temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor. E Filipenses 1 e 23 diz assim: Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Queridos, quem observasse de longe, a vida do apóstolo Paulo, poderia aí até pensar que se tratava ali de alguém infeliz na vida, um perdedor por tudo que Paulo estava passando. Mas quem se aproxima tem até hoje, queridos, um quadro aí maravilhoso. De um lado, ele é sincero, em admitir as lutas que o cercam. Mas por outro lado, o apóstolo Paulo sabe que ainda que a vida na terra seja um barraco, há um palácio que o aguarda lá no céu. Daí a sua preferência, pela vida futura. Na terra, a vida é vivida pela fé e não pelo que vemos. Procurando aí agradar a Deus em tudo, sabendo que um dia nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo, para prestarmos conta da nossa missão. O apóstolo Paulo dedicou a sua vida à pregação do evangelho do reino de Deus. Nesse processo, ele foi sujeito aí a perseguições, espancamentos e prisões em muitas e muitas ocasiões. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses, ele estava em Roma, em prisão domiciliar. Paulo sabia que as autoridades romanas tinham ali o poder para matar todos os prisioneiros, inclusive ele. Paulo não podia então ignorar o que o futuro lhe reservava, pois poderia ser executado ou até libertado a qualquer momento. A esperança, queridos, de todo cristão é justamente a de que haverá aí um dia em que a vida será melhor, livre de sofrimentos e livre de dores. É por causa dessa esperança que nós conseguimos aí encarar aí os momentos difíceis do nosso dia a dia, lembrando que tudo isso um dia vai passar. No entanto, o cristão vive também um paradoxo. Já tem a sua salvação bem encaminhada, mas ainda não está no céu. Tem alegria por ser de Cristo, mas ainda sofre, queridos, neste mundo em que vive. Aí poderia surgir a pergunta, mas por que Cristo não nos leva logo? Sei que estar aí com Jesus é infinitamente melhor para todos nós. A esse propósito, o próprio apóstolo Paulo responde, logo após o versículo que lemos em Filipenses. Ele diz: Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Filipenses 1, 24. É por isso, queridos, que nós estamos aqui neste mundo. Mesmo que não para que soframos, como se fosse aí uma espécie de pagamento pelo pecado, mas é pelo nosso próximo, para servi-lo e principalmente para sermos instrumentos divinos para levá-lo a conhecer a Cristo. Sendo assim, meus amados, não andem por este mundo aí olhando para ele como se a nossa missão aqui fosse apenas sofrer. Infelizmente, o sofrimento imposto a cada um de nós é consequência aí das atitudes do ser humano.
mas não significa que isso seja a vontade de Deus. Nossa missão, meus queridos, de fato, é servirmos uns aos outros, não só em momentos tristes e difíceis, como o que podemos estar passando neste momento, mas também nas horas em que tudo parece estar bem. Então que assim Deus nos ajude para que tenhamos a sabedoria de mantermos o foco no que ainda está por vir, sem fecharmos os olhos para o que acontece ao nosso lado. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima terça-feira a todos.